Desde agora eu passo a palavra para você. Eu estarei aqui no apoio, então conte comigo para qualquer coisa que precisar. Vou estar atenta ao chat. Você tem Show. de 45 minutos a 1 hora para sua exposição. Também vou estar cuidando do tempo. Eu sei que você fala muito. Falo muito. Vocês estão conseguindo me Johnny, ouvir? bem-vindo. Boa noite. Show de bola. Sim, estamos. Então, como a Chantelle já me apresentou, eu me chamo Johnny Gifone. Antes de eu iniciar aqui a minha colocação para vocês, apresentar aqui o nosso tema, eu vou dizer quem sou eu. Chantelle já falou, eu sou defensor público, sou doutorando no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Hoje eu me considero um amazônida, vivo na Amazônia tem 10 anos que eu vivo aqui. E por que eu falo isso? Porque eu acho que é importante para a temática que a gente vai trabalhar hoje, que é a perspectiva geral dos direitos humanos e sua relação com os direitos da natureza. Quero tentar refletir aqui com vocês hoje se tudo que a gente produziu ao longo, vou vir para a Segunda Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, ele vai ser substituído por essa teoria que a gente está falando, teoria dos direitos da natureza. Será os direitos da natureza uma dogmática, um paradigma que vai substituir os direitos humanos? Os direitos humanos ficarão para trás e os direitos da natureza serão uma... Está cortando, né? Está cortando, Chantelle? Johnny, para mim tá perfeito. Eu estou escutando sem nenhum corte. Tá, beleza, beleza. Então, eu vou tentar falar devagar, porque eu sei que esse delay acontece em alguns locais. Os direitos humanos, eles realmente são universais? Acho que são perguntas que nos coloca, inclusive, a um questionamento do direito da diferença. Então, a minha linha de pesquisa vem sendo discutir os direitos culturais, discutir como que as comunidades, como os indígenas, quilombolas, podem exercer, podem garantir a efetivação dos seus direitos a partir do seu local de fala. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, a gente iniciar aqui, só um minuto, que a tecnologia... Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação? Ok? Ainda não, né? Ainda não. E tá entrando. agora... Tá Está entrando, né? Tá. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Está conseguindo ver tranquilo? Agora foi. Beleza. Então vamos lá. Que bom. Qualquer coisa eu consigo ver o chat subindo, então a gente vai se comunicando aqui. O nosso tema é a perspectiva geral dos direitos humanos e sua relação com os direitos da natureza. O nosso plano de aula, ele hoje, eu pretendo debater com vocês um pouco. Só um minuto. Eu pretendo debater com vocês
eu pretendo debater com vocês aqui um pouco sobre os direitos humanos e a perspectiva histórica deles. A partir do olhar de quem? A partir do olhar do sujeito em abstrato, do direito federal? Não. A partir do olhar do que eu vou chamar de sujeitos subalternos ou movimentos sociais emergentes. É uma classificação do professor Rick Leff. E aí, como essa perspectiva dos direitos humanos, nessa perspectiva histórica, passa a abarcar teorias que inicialmente rompem e desconstroem com um passado colonial e racionalidade iluminista que é antropocêntrica. Como a gente consegue, a partir dos direitos humanos e desse olhar, na sua perspectiva histórica, trazer instrumentos como o direito à autodeterminação e à autoidentificação para possibilitar que as ciências apagadas e desconsideradas dos povos latino-americanos submetidos ao passado colonial, eles possam exercer seus direitos. Eu não vi o que falaram aqui no chat, se aconteceu alguma coisa. Não, alguém falou que tinha sumido a apresentação, mas aqui comigo está apresentando normal. Desculpa interromper, mas não é não. É Sim. só procurar na lista de participantes a outra janela do professor Johnny, que vai ser a janela do compartilhamento. Exato. Obrigado. A tecnologia também é um outro desafio para nós, que é bem complexo. Então, continuando, a ideia é pensar como que as ciências dos povos que foram apagadas no processo colonial apagou também esse sentido do direito da natureza, que passa a ganhar um espaço nas cartas constitucionais latino-americanas, que vão trazer a integralidade e a unidade dos sistemas atemporais e territoriais, numa perspectiva do diálogo intercultural e plural. Então, o nosso ponto de partida vai ser se perguntar o que são direitos humanos. Eu queria rapidamente que vocês colocassem no chat para mim, antes de eu estar falando, o que são para vocês direitos humanos? Vocês poderiam colocar para mim? O que são direitos humanos? Vamos lá, estou esperando aqui. Rafaela, que eu sei que está aí, é o direito à liberdade, segundo o Wilton, é o direito à vida. O que mais? Direito à vida com dignidade, direitos essenciais à vida da pessoa humana, aos alimentos, o direito básico, o direito à saúde, dignidade, garantias fundamentais, relacionados à pessoa humana, direito do bem viver com recursos em segurança, uma compilação de atributos construídos historicamente, começou bem, garantias inerentes aos seres humanos, direito ao meio ambiente sadio, direito a tudo isso, botou Stephanie, direitos coletivos, direito das pessoas humanas, direito de nascer e estar vivo, direitos essenciais ao bem viver. Quando a gente coloca, são direitos à igualdade, ao bem viver, direitos intrínsecos. Quando a gente coloca o que são os direitos humanos, a gente sempre vai trazer uma perspectiva da racionalidade dominante. Direito de participar da sociedade, garantia de reprodução da vida. Beleza, ao bem comum. Suzana, bem legal você falar isso. Depois eu vou precisar de novo que você traga para mim o conceito de bem comum. Então, quais são os nossos objetivos aqui? Por exemplo, hoje é apresentar a perspectiva histórica dos direitos humanos. A perspectiva histórica dos direitos humanos, ela parte da ideia
de, da concepção liberal, da concepção de propriedade, ou a perspectiva histórica de direitos humanos parte de um outro elemento para definir o que é direito? O segundo momento, boa noite, Josi. O segundo momento, o segundo objetivo, é apresentar para vocês o movimento dos sujeitos subalternos e dos movimentos sociais emergentes, e a dicotomia humanos versus natureza. Quando eu perguntei para vocês sobre o que seriam os direitos humanos, a maioria das pessoas colocou uma perspectiva voltada para o ser humano, para as pessoas. Será que os direitos humanos, ele também, em sua perspectiva histórica, ele também foi o responsável pela construção dos direitos do que hoje a gente está denominando, classificando como direito da natureza? Será que as classificações sociais, políticas, jurídicas não são fruto da racionalidade dos seres humanos? Será que antes do processo de invasão e de colonização da modernidade, será exatamente isso que colocaram aqui? Será que antes do processo de modernidade existia dicotomia entre os povos indígenas, os povos que habitavam os espaços, as outras culturas que não a cultura ocidental? Existia dicotomia entre humano e natureza? O terceiro objetivo nosso é pensar como as constituições na América Latina e na América Central estão historicamente quebrando com essa dicotomia. E o quarto objetivo é apresentar algumas teorias do direito da natureza para vocês. Então, o nosso ponto de partida são os direitos humanos. E o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, como qualquer outro produto cultural que a gente maneja, são produções simbólicas que determinados grupos humanos criam para reagir frente ao entorno de relações que vivem. Então, se eu chego no povo indígena, nos Oimiri Atuari, ou se eu chego nos Ticuna, ou se eu chego nos Saterê Maué, ou se eu chego... exatamente isso. A dicotomia passa a ser colocada como algo a serviço dos seres humanos. Mas se eu chego no Saterê Maué, no Ticuna, numa comunidade quilombola, a produção simbólica deles é igual à nossa produção simbólica? Não. Eles têm outras racionalidades, outros sentidos, outra construção jurídica. Essa outra construção jurídica, ela é reconhecida como capaz de influenciar as políticas públicas e as decisões no Estado brasileiro? E aí a gente tem que se questionar se é possível a gente fazer análise neutras dentro dos direitos humanos. O que eu quero questionar aqui é que os direitos humanos, por conta da sua complexidade, ele não pode ser analisado a partir de uma ideia de neutralidade. Ele deve ser entendido dentro de um marco, dentro de um contexto. E esse contexto que a gente está colocando é o contexto de valores, do sistema de valores de um determinado grupo social.
Então, em alguns momentos, os direitos humanos passaram a ser instrumentalizados por um grupo que tinha o poder. Entretanto, o discurso dos direitos humanos também foram instrumentalizados pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, por outros grupos sociais. E eu tenho que me perguntar, qual é o conteúdo básico dos direitos humanos? Exatamente isso, Maria Leonor. A cultura. O conteúdo básico dos direitos humanos que a gente vai trabalhar aqui e que vai orientar toda a nossa racionalidade para quebrar os paradigmas hegemônicos do direito posto e começar a pensar num direito da natureza que não se confunde com o direito dos povos, mas também não se confunde com o direito ambiental, é o conjunto de lutas por dignidade. A dignidade, ela é conquistada, ela é construída a partir de um conflito. E ela é resultado do poder necessário para consolidar esse direito. E a gente vai ver isso quando a gente falar das constituições. Esse conjunto de lutas por dignidade, que reproduz um poder necessário para alcançar aquele direito, ela passa a ser garantida por normas jurídicas. Essas normas jurídicas podem ser as normas jurídicas consolidadas no Estado, mas também podem ser as normas jurídicas desenvolvidas em cada comunidade. Quando a gente vai falar da Constituição da Colômbia, das constituições latino-americanas, a gente vai ver como isso se apresenta de forma bastante arraigada. Esses direitos humanos são práticas sociais concretas. Eles não são normas construídas em abstrato. E elas levam em conta a realidade real, as realidades dos sujeitos emergentes. E aí um elemento que é importantíssimo é que, conforme o professor Wilke Kimlicka nos traz, e aí eu gosto muito de trabalhar com Kimlicka, porque o Kimlicka é um filósofo, é alguém que está pensando a teoria do direito a partir das questões do liberalismo, construindo com uma realidade do multiculturalismo, e ele vai dizer que os direitos humanos, precisam dar conta da justiça etnocultural. O que é a justiça etnocultural? É pensar que cada grupo social, cada realidade, cada um dos coletivos possui uma concepção do mundo. E essas concepções do mundo estabelecem as regras e formas socialmente e juridicamente válidas a respeito dos bens jurídicos. E aí que eu entro com o direito da natureza como uma norma, como um conjunto, como uma especialidade do direito autônoma. Por quê? A partir daí, o sujeito ele não é um sujeito individual e também não é um sujeito em abstrato. Nesse sentido, os direitos humanos, e eu sempre trago essa mandala, eles vão ter um olhar não de hierarquia, não numa perspectiva hierarquizada. Eles vão ter um olhar do direito em perspectiva cíclica e uma perspectiva da ciranda, onde não tem um direito mais importante e um direito menos importante, aonde os direitos são olhados na sua perspectiva da integralidade, da complementaridade. E
E aí, a gente tem que se perguntar sobre esse direito que a gente está falando. O direito clássico, o direito que a gente vivencia hoje, que nos possibilita conceituar e categorizar os bens jurídicos protegidos, ele é uma manifestação da modernidade hegemônica. E esse direito, ele é racional, ele traz a lógica do positivismo científico, aonde os seres humanos são sujeitos exclusivos e a natureza é um objeto. E ele nos traz um direito superior, que é o direito construído pelas empresas, pelo Estado, ele está direcionado à lei do mercado. Isso é muito importante, gente. A gente não vai conseguir entender a diferença do direito ambiental para o direito da natureza se a gente não conseguir hegemônico, a manifestação hegemônica do direito da modernidade, essa racionalidade, a partir da ideia de lex mercatoris. Por que o direito mais importante dentro dessa perspectiva é o direito da propriedade? Exatamente porque o direito da propriedade ele leva em conta um direito superior, um direito que pode ser negociado. De outro lado, eu tenho o direito marginal, que é um direito de proteção do Estado, é um direito dos oprimidos, é o direito dos humanos na sua perspectiva histórica, é o direito da natureza, é o direito dos pobres, é o direito dos informais. Mas eu fico me perguntando, e já responderam a pergunta que eu ia fazer. Os grupos que eu estou chamando de subalternos, de marginais, de emergentes, eles produzem alguma norma jurídica? Essa norma jurídica é reconhecida pelo Estado? Em produzindo alguma norma jurídica, esses grupos reproduzem a ideia da dicotomia entre seres humanos e natureza? Que é o que eu perguntava. Indígenas e quilombolas e outros grupos produzem normas jurídicas? Algumas pessoas já falaram, produzem. E é isso que a gente vai chamar de pluralismo jurídico. Mas eu pergunto para vocês, exatamente, Paula, regras consuetudinárias adotadas nas reservas extrativistas, por exemplo. E essas regras, por exemplo, podem se apresentar como plano de uso, como plano de manejo. E elas, Paula, foi legal que você colocou as RESEX, porque elas podem também se apresentarem por meio do conceito de posse agroecológica, por exemplo, para se opor à ideia do patrimonialismo presente no direito de propriedade. Mas o direito da natureza, Johnny, é alguma coisa novo? Essa ideia de personalidade da natureza é novo? Não. A ideia de direito da natureza, da personalidade da natureza, não é novo. Ele passou a ser classificado e categorizado pela gente agora, há algum tempo. Mas ele não é novo. Porque os povos ancestrais, eles já categorizavam, eles já davam personalidade à natureza. Eu vou compartilhar um artigo com vocês, no material, que eu escrevi sobre os direitos dos animais na perspectiva dos povos indígenas. A gente vai ver que os povos indígenas colocam o nome dos seus filhos, de uma criança, com o nome de um animal, por exemplo. E eles acreditam que vão ter pessoas que vão ter a capacidade, o sentido místico da natureza. Mas eu vou mais além do que isso.
provou que muitas das vezes o sentido místico foi a gente que denominou. Mas para esses povos não tem nada de não tem nada de místico. A cosmovisão deles constrói o direito a partir da realidade deles. Então, quando a gente denomina como algo sendo místico, algo sendo como que é diferente o místico do direito, eu estou fazendo essa dicotomia. E para esses grupos não há dicotomia. A natureza tem personalidade. O Iroko ancestral, o rio, tem vida. Ele representa, ele fala, ele conversa. E esses grupos vão passar desse processo de luta pelos seus direitos a partir do seu lugar de fala, eles vão conseguir colocar essas normativas nas constituições. E aí, eles passam a nos mostrar que a humanidade se insere dentro da natureza e o ser humano se realiza em comunidade. E aí, eu queria trazer para vocês uma reflexão onde a natureza é uma construção social. A gente construiu a natureza. Exatamente, Wilton. A visão antropológica, a antropologia seria a ciência que estudaria o passado, que estudaria aquilo que, pela concepção liberal do direito, pela concepção moderna do direito, o atrasado um dia seria evoluído. Isso é a dicotomia, aonde a natureza seria dominada. A gente precisa rever esse conceito social, político e jurídico da natureza. Reinterpretar e revisar. Inclusive, reinterpretar e revisar o conteúdo científico por nós produzido. E aceitar que a natureza, que a humanidade não está fora da natureza. E aí, a dicotomia humano e natureza é produto da visão liberal do direito, do modelo de modernidade. Esse modelo de modernidade pautou-se pelo crescimento econômico e pelo progresso tecnológico. Ele se fundamentou numa lógica jurídica orientada pelo direito, pelos paradigmas do direito positivo. Nesse sentido, a modernidade forjou-se na concepção liberal do direito. E ela está guiada, até no nosso olhar de interpretar o que está ao nosso redor, nas ideologias das liberdades individuais, privilegiando os interesses privados. Presente, eu vou trazer. A gente vai ter aqui, semana que vem, uma reunião climática que o governo Joe Biden, convocou. E aí o ex-presidente, ele mandou uma carta onde ele diz que vai preservar, vai combater o desmatamento ilegal. E me perguntando, todo desmatamento não é ilegal? Porque o desmatamento legal, ele não seria desmatamento. Fiquei me perguntando. E aí, na carta, ele diz assim, o ex-presidente, ele diz que estará tomando as providências no sentido de garantir que pretende, na verdade, que haja um diálogo com os Estados Unidos para que eles realizem o pagamento pelos serviços ambientais. Mas será que
o pagamento dos serviços ambientais não é uma reprodução da ótica patrimonialista, do olhar do humano e da natureza separados? E aí, a gente tem que pensar que existe um elemento que me chama muita atenção, já é equivocado por ser economicista. Exatamente. Que os direitos da natureza talvez seja, dentro deles, um elemento importantíssimo para mim, são as lutas dos movimentos sociais, como os povos indígenas e os quilombolas. Nesse sentido, a gente não pode entender os direitos sem olhar para eles a partir da luta dos grupos sociais. Esses grupos que estão empenhados em promover a emancipação humana. Chantelly, eu vou precisar muito que você, quando o meu tempo estiver se estourando, você me avisa, e também que você vá sintetizando, para depois eu comentar todas essas coisas que estão aparecendo no chat que eu, às vezes, não consigo. Consciência é interessante. Então, os direitos humanos, eles não são conquistados somente por meio de normas jurídicas que vão proporcionar o reconhecimento deles. Eles também são reconhecidos por meio das práticas sociais, das organizações. Tentaram isso, que é um problema, Vanessa. E principalmente das lutas dos grupos minoritários. E aí, os movimentos sociais emergentes materializam a organização política, social, dos povos excluídos e vítimas do processo colonial, que em sua articulação vem realizando um processo de diálogo entre saberes e disciplinas. E aí, a gente tem que estar atento bem para isso. Eu vou trazer 3 pilares básicos aqui para você da modernidade. Esses 3 pilares básicos, eles sedimentam essa dicotomia entre direitos humanos e direito da natureza. O primeiro pilar básico, ele é o racionalismo. Ele está desenvolvido, fundamentado na revolução científica. O resultado desse pilar é que o ser humano, o sujeito que conhece, considerar a natureza como uma entidade estrangeira e diferente. O ser humano, nesse pilar, não é animal. Ele, ser humano, não é natureza. O ser humano é superior à natureza. Por quê? Porque ele seria racional. Então, o maior desenvolvimento do racionalismo tem a ver com a invenção da máquina e com a sua intensiva utilização na Revolução Industrial. A máquina muda o espaço, muda o tempo. E aí, a gente acha que o nosso tempo foi interessante hoje, que a gente perguntou, teve uma pessoa que perguntou assim, qual é o horário da aula? Na perspectiva de Manaus. Aí a outra pessoa, a outra colega, e é isso. Assim, não, acabou o horário de verão. A nossa racionalidade faz a gente não perceber que a temporalidade dos povos e da natureza da nossa temporalidade. Porque a nossa temporalidade, ela está pautada na ideia de o ser humano, como sujeito racional, ele domina a natureza. Então, o que ele faz? Ele quer que o alimento dure mais, ele cria o alimento transgênico. Ele quer que o alimento se desenvolva mais rápido, ele cria o alimento geneticamente modificado. Mas ele não se preocupa em pensar que ele vai estar criando uma desestabilidade no ecossistema. Então, a nossa racionalidade, ela impede, como pilar básico da modernidade,
compreender os direitos da natureza de forma diferente do direito ambiental ou do direito ecológico ou do direito numa perspectiva economicista, da natureza numa perspectiva economicista. Então, a gente já vai percebendo, para que algo seja denominado de direito da natureza, há necessidade de não reproduzir os pilares da modernidade. O segundo pilar é a colonialidade. A colonialidade é um fenômeno que começa a partir da conquista da América. Ele se caracteriza pelo exercício do poder de classificação. Quando eu classifico o outro como menor que eu estou reproduzindo a colonialidade. Isso acontece o tempo todo quando um antropólogo vai numa comunidade para fazer o trabalho no licenciamento ambiental, um estudo de componente quilombola, estudo de componente indígena, e ele rotula, classifica, determina que aquele elemento que aquele grupo social exerce não é direito, não é cultura, que aquilo ali é místico ou menor do que o direito posto. Então, essa colonialidade, essa classificação, essa categorização diferencia o europeu, eu, por exemplo, nós, os civilizados, do americano, do africano, do asiático, que seria o primitivo. Isso a gente encontra ainda hoje. Alguém falou aqui, o Bolsonaro, exatamente isso. Ele diz assim, os indígenas, os quilombolas, eles querem ser evoluídos, eles querem ter uma vida melhor. Mas quem disse que eles não têm uma vida boa? A colonialidade tem a ver com a identidade e com a aceitação dos valores e percepções que vem do norte global. A colonialidade do saber tem a ver com a sobrevalorização de uma forma de conhecer, que é o racionalismo científico. Eu cheguei numa comunidade quilombola e pedi para eles me explicarem como é que eles usavam as ervas, as medicinas tradicionais. E aí uma pessoa falou assim, doutor, não tem mais isso aqui não, porque eu já fui preso por curandeirismo. Eu falei, o quê? As pessoas chegam aqui e dizem que o que a gente faz é folclore, que o que a gente faz é saber empírico, é conhecimento empírico. Eu cheguei, um outro caso do racionalismo científico, foi que ligaram dizendo que não permitiram que o pajé, que o xamã, fosse visitar uma indígena que estava no hospital aqui. E aí eu liguei para o diretor e comecei a conversar com ele. Ele falou assim, doutor, o que ele vai fazer lá não é medicina, não é ciência. Eu falei assim, olha só, se o senhor não permitir que o xamã, que o pajé entre lá e faça o ritual que é necessário, ela não vai operar. E aí ela vai morrer. E aí eu vou entrar com uma representação com o senhor, porque vai ser homicídio. Porque o senhor está impedindo. E comecei a conversar com ele, a mostrar as decisões. Então, ele deixou que o xamã fizesse o procedimento antes da operação dela. E aí tudo correu bem, e ela hoje agradece quando vem aqui, fala. O que o médico fez foi a reprodução da colonialidade do saber. Isso a gente faz. Outra forma de colonialidade é a invisibilização ou a negação de outras formas de conhecimento.
que estão relacionados com o espiritual, quando a gente rotula como místico, e com outras manifestações da experiência do humano. Por fim, a colonialidade do poder é associada à capacidade de classificar e rotular o pobre do rico, o anormal do normal, o culpado do inocente, o desenvolvido do subdesenvolvido, o humano do animal. Para a gente conceber o direito da natureza, a gente precisa quebrar, romper com esses pilares. E aí, a gente vai voltar a isso na minha aula. Eu vou trazer o estudo de caso sobre os quilombolas, e a gente vai refletir como as comunidades quilombolas estão efetivando o direito da natureza. Quais os instrumentos jurídicos que elas exercem para fazer isso? E aí, o último elemento que a gente traz esse pilar básico da modernidade, que impede a gente entender o direito da natureza, é o capitalismo. Entendido como uma forma de organização econômica e social que gira ao redor da acumulação e da reprodução do capital, conferindo valor de troca à maior quantidade de atividades humanas. Algo que possui um valor cultural ou satisfaz uma necessidade, como uma garrafa de água, a Coca-Cola já deu valor e a gente compra. O capitalismo nasce como uma conquista e se desenvolve por toda a modernidade. Para o capitalismo, a natureza é um recurso natural que tem que ser explorado para o consumo humano. A natureza se constitui como um grande reservatório de bens. E isso que o direito ambiental faz. O direito ambiental, os princípios do direito ambiental vão olhar a natureza como um grande reservatório de bens. Para eu pensar no direito da natureza, eu tenho que quebrar, eu tenho que romper com esses 3 pilares básicos. Porque o direito liberal moderno protege a propriedade sobre a terra, sobre a água, sobre os bosques, sobre os bens naturais, e garante a transformação desses bens e a sua comercialização. O direito da natureza ele precisa ser pensado a partir dos direitos humanos construídos historicamente por meio das lutas dos movimentos indígenas, quilombolas, agricultoras e agricultores. A crise ambiental não vai ser resolvida com a ideia da criação de bens comuns naturais. No final, a gente vai pensar um pouco sobre a ideia, as teorias que podem existir a respeito dos direitos da natureza. Eu posso ter uma teoria do direito da natureza que concebe. Alguém falou que no Equador, o Rafael Correia, na iniciativa ATT, Assurini, queria que os países capitalistas europeus pagassem essa coisa que o Bolsonaro falou, ou a privatização dos parques. As reservas de bens comuns naturais, essa saída para a crise ambiental, ela pode ser confundida com o direito da natureza? Não. Por quê? Porque não é uma questão de proteger bens fundamentais para a sobrevivência humana. O direito da natureza não é isso. Ele é mudar profundamente a economia e a sociedade, derrubando sistemas de normas que estão ameaçando de maneira direta a natureza. Então, para pensar na efetivação dos direitos da natureza, eu tenho que pensar também a concepção de como os bens comuns são tratados pelo direito e como os grupos emergentes vão dialogar com esses bens comuns. E aí, eu vou trazer aqui o slide da Marisa, que ela trouxe. Quais as condições para ser a natureza portadora de direito? E aí a Marisa trouxe algumas possíveis teorias
algumas racionalidades jurídicas, algumas teorias no campo do direito positivo e também no campo da teoria de justiça sobre o olhar da natureza. E aí eu tenho que perguntar para vocês, a ideia de bens comuns, tem alguma relação com o direito da natureza? Eu vou pensar o seguinte, que a reivindicação do comum foi trazida à luz, primeiro, das lutas sociais e culturais, contra a ordem capitalista e o Estado empresarial. O tema central da alternativa ao neoliberalismo, o comum, tornou-se princípio efetivo dos combates dos movimentos que há 2 décadas resistem à dinâmica do capital e conduzem as formas originais de ação e discurso. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui que eu estou trazendo para vocês, que a Marisa já trabalhou, bem viver, direito constitucional ecológico, justiça ambiental e ecológica, racionalidade ambiental, ética biocêntrica, teoria econômica. Exatamente. A ideia de comum, ela vai, mas ela está na ideia de bens, porque ela começa como uma tomada com a ideia de classe. Ela começa com a reflexão a partir das teorias marxistas. Entretanto, quando ela chega e é apropriada pelas comunidades quilombolas, indígenas, ela deixa de ser uma invenção conceitual e ela passa a ser uma fórmula construída pelos movimentos. E ela cria a própria ideia de sociedade, de cultura e de vida. Então, o comum não é o ressurgimento de uma concepção comunista, mas é o surgimento de uma nova forma de contestar o capitalismo e de considerar a sua superação. Então, eu trago aqui para vocês, antes das construções teóricas, a gente tem que pensar como que dentro do constitucionalismo, dentro do constitucionalismo latino-americano, essas ideias, as lutas dos movimentos emergentes vão se apresentar. O constitucionalismo latino-americano, ele vai se caracterizar pelo conteúdo revelar formações sociais diferentes das formações europeias. Ele guarda algumas similitudes, rompendo com a formação colonial. Ele também vai romper com o modelo escravista e genocida. Esse constitucionalismo, por incrível que pareça, ele vai ser trabalhado a partir da Constituição do Haiti de 1804, que carregava um enorme modelo anticolonial e rompeu com a ideia, queria romper com a escravidão e questionou a própria Revolução Francesa, que não levou os direitos humanos para suas colônias. A Constituição do México de 1917, onde a terra, sua ocupação, os direitos a ela referentes, ganharam status constitucional na Constituição de 17, e depois se expandiu para todo o continente, além do México, reconhecendo como direito coletivo ao meio ambiente ou à natureza, a constitucionalizando o que se chamou de função social. E, por fim, eu trago os 3 ciclos de reforma constitucional do século XX. O primeiro é o ciclo onde o Brasil está no meio,
que traz nas constituições a inclusão da identidade cultural e o constitucionalismo multicultural. O segundo ciclo, que começa com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, vai trazer o conceito de nação multiétnica e Estado pluricultural. E o terceiro ciclo, que vai trazer o pluralismo legal igualitário, onde eu tenho a Constituição do Equador. E aí, eu queria trazer aqui para vocês que a Constituição do Equador de 2008, no capítulo 7º da Constituição, vai trazer para a gente o seguinte: e o que significa isso? A natureza, ou a Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente a sua existência e a manutenção e a regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. Então, quando ele... Beleza, Chantelle? Quando a Constituição reconhece o direito à natureza, ela diz o seguinte, que a natureza, a Pachamama, é onde a vida se realiza e se reproduz. E que, enquanto mãe, ela tem o direito, serão sim, Diego, ela tem o direito que nós, os racionais, respeitem integralmente a sua existência e a manutenção e regeneração dos ciclos vitais. Estrutura, funções e processos evolutivos. Isso aqui não é direito do meio ambiente, porque rompeu com a categoria de que a natureza é um objeto e a natureza é propriedade e a natureza vai, por nós, ser subjugada. E aí ele diz o seguinte: quem possui a capacidade jurídica? Quem representa a natureza? O que isso significa? A natureza tem personalidade jurídica, mas a capacidade jurídica da natureza vai ser exercida por quem? Resolve o problema da Constituição no artigo 70. Ela diz: toda pessoa, comunidade, povoado ou nacionalidade. Precisa ter CNPJ para defender a natureza? Não. Precisa ter personificação? Não. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque quando eu voltar e falar de protocolo de consulta, eu vou afirmar para vocês que os protocolos de consulta das comunidades quilombolas e tradicionais, elas efetivam o direito da natureza na perspectiva posta na Constituição equatoriana. E vocês vão ver que eu defendo isso lá no nosso livro. E diz ainda a Constituição equatoriana: o Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas, os entes coletivos, que protejam a natureza e promovam respeito a todos os elementos que formam um ecossistema. Voltando aqui para o slide. Eu vou terminar, Chantelle, agora, falando sobre uma outra coisa interessante. Inicialmente, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu me organizar aqui, para não me confundir. Inicialmente, eu vou trazer para vocês aqui 3 teorias a respeito do direito da natureza. Existem mais, e isso ainda está em construção, tá? A primeira teoria do direito da natureza visto como direito ecológico. De acordo com a formulação original, teria como objeto a proteção da natureza com a independência dos interesses humanos, interesses que com frequência se encontram em contradição com os da natureza
devido ao que a proteção da biosfera está sujeita. A única forma seria modificar o status jurídico e ligar sua defesa, mas ainda estaria à margem dos interesses humanos. Do outro lado, a gente tem a natureza como reivindicação política. O movimento indígena assume o discurso dos direitos da natureza, identificando o poder da linguagem dos direitos da natureza para a implementação das suas demandas políticas. A reivindicação política dos indígenas, dos quilombolas, passa a assumir a ideia do bem viver.